nosso querido cursinho Pão da Ciência. Então vamos para a parte 2 de nossas questões, né? Respondemos a 1 até a 8. Então vamos responder aqui a partir da questão 9, beleza? Então, só lembrando que qualquer dúvida, pessoal, podem vir no WhatsApp. Ó, Bruno, por que não era essa alternativa, Bruno? Eu achei que essa ia ser essa daqui, porque eu vi isso. Porque lembrando, pessoal, que a história não é uma ciência exata. Como a história não é uma ciência exata, existem várias formas de se interpretar um fato. Então, muitas vezes um professor acha que é uma questão, é a resposta tal, e outro, não, pois eu já vejo dessa maneira. Pode acontecer isso, viu? Então, como a história é uma ciência subjetiva, nem tudo é exato, ok? Então, vocês têm todo o direito de discordar da resposta das questões aqui, ok? Todas elas eu tirei com gabarito das minhas listas de questões, mas isso não impede que vocês achem que seja outra e que possam trazer uma alegação, né? E que seja uma outra alternativa. Fiquem à vontade. Na história nada é exato, tudo é subjetivo, nós temos liberdade para debater a respeito delas, ok? Então vamos lá. Vamos para nossas questões de história, parte 2. Ó. Heródoto, pai da história. Palavras de Heródoto. Esse rapazinho aqui é conhecido como o pai da história. Ele foi o primeiro rapaz a ter, pensar em começar a registrar as coisas para que no futuro as pessoas pudessem ter essas informações. Então vamos lá. Palavras de nosso paizinho. Nunca temi homens que têm no centro da sua cidade um local para reunirem e enganarem-se uns aos outros com juramentos. Vou começar novamente. Nunca temi homens, nunca tive medo de homens que têm no centro da sua cidade um local para reunirem e enganarem-se uns aos outros com juramentos. Com estas palavras, Ciro insultou todos os gregos. Quem é Ciro? Ciro Grande, lá da Pérsia. Insultou todos os gregos, pois eles têm suas ágoras, né, que é as praças, onde se reúnem para comprar e vender. Os persas ignoram completamente o uso de ágoras ou agorás, né, e não tem lugar algum com essa finalidade. Está mostrando a diferença aqui entre a cultura grega e a cultura persa, né? Para os persas, não tem para que esse lugar, uma praça para vender as coisas, não tem para que um templo para ter os debates, não tem. Os gregos eles tinham um lugar para cada coisa, né? Os gregos tinham um teatro, tinham um mercado, tinha as praças, tinha a Ápela, tinha Jerusalém. Eles tinham várias instituições e cada instituição tinha um prédio para aquele determinado, para aquela determinada função. Os gregos eles eram muito bem organizados nesse sentido. E aí Ciro vai tipo esnobar disso, né? Nunca temi homens que têm no centro das suas cidades um local para reunirem, se enganarem-se uns aos outros com juramentos, né? Falando dos debates políticos que aconteciam nas praças e nos lugares determinados para isso. Então Heródoto retrata essa questão, essa zombaria de Ciro em relação aos gregos. Lembrando que gregos e persas tiveram as guerras médicas, né? As guerras médicas que foram vencidos pelos gregos, ok? Tem um filme que retrata, na verdade, dois filmes que retratam bem isso, é o 300 Espartas e 300 A Ascensão do Império. Assistam depois do Enem, beleza? Então vamos lá. O texto expressa. O que esse texto expressa? A inferioridade dos persas, que ao contrário dos gregos não conheciam ainda a vida em cidades. Está errado. Claro que os persas conheciam a vida em cidades. Lá tinham cidades. Persépolis era a capital deles. Era uma grande cidade. Então, não é a desigualdade entre gregos e persas. Desigualdade eu não diria esse termo, não, mas diferença sim. Apesar dos mesmos usos que ambos faziam do espaço urbano, é errado. Olha, se Ciro já está dizendo que lá não tem, a Heródoto também vai dizer, lá não tem lugar algum com essa finalidade, as pessoas vender, debater e tudo mais. Então, está errado a, está errado a B. O caráter grego, então vamos ver, esse texto expressa o caráter grego fundamentado no uso específico de espaços cívicos, ou seja, de espaços usados pelos seus cidadãos,
construído em oposição aos outros. Olha aqui onde está correto. Ó. O caráter grego. Construir espaços cívicos específicos para o uso, né? Então, em oposição a outro, porque a ágora era usada para uma coisa, completamente oposto dos outros prédios. Então, cada prédio tinha o seu caráter específico, era usado unicamente para uma coisa, e isso era do caráter grego, porque pense num povo que gostava de política, ok? Então, a correta é a C. O que Heródoto está querendo mostrar aqui é que os gregos, diferente dos persas, eles tinham um prédio para cada coisa e eles valorizavam muito esse caráter específico dos espaços cívicos. Então, a praça para debate, para vendas. Hoje em dia, as praças é para ter aquelas academias, né, públicas lá para a gente fazer uns exercícios, beleza? Então, é a C, a correta é a letra C de baixinho. Ok? C de coração. Vamos para a próxima. Palavras de Solon, legislador grego, né? Aqui nós temos a citação de 2, então você já vai marcando as palavras-chave aí. Pisístrato, Solon, né? Então, um tirano, um legislador. Então, vamos ver aqui. O que é que essa pergunta quer? Olha. Dentre as reformas propostas por Solon, encontramos o regime censitário. O regime censitário, pessoal, é aquele regime que mede a renda das pessoas. Censitário vem de renda. Você tem que comprovar a renda para participar. Essa proposta condiciona a participação política à renda dos cidadãos. É censitário, já ligou aqui a renda do cidadão. Mais um termo-chave aqui. Essa proposta condiciona a participação política à renda do cidadão. Há uma importante diferença entre o regime censitário, estabelecido por Solon, e o que se implantou na época da tirania de Pisístrato, que imprimiu uma nova dinâmica à política ateniense, devido ao rápido desenvolvimento mercantil. Então, durante o governo de Pisístrato, teve um grande desenvolvimento mercantil, verificado após a criação da moeda ateniense própria. Que era qual a moeda lá? O dracma, que é citado na Bíblia. O dracma era o nome da moeda ateniense. Analise a alternativa que indica essa mudança. Então, você pegando a reforma de Solon, que era que a divisão social agora deve ser de acordo com a renda, não mais de acordo com o que você nasce. Então, Solon determinou que o eupátrida, o bem-nascido, o filho de eupátrida vai ser eupátrida, filho de camponês vai ser sempre camponês. Não, o que é que Solon vai propor? Que as classes sociais são de acordo com a renda. Então, você é pobre hoje, mas você trabalhou, você ficou rico, então você agora pode subir, e vai subir e você vai poder ter mais participação social. Okay? Então, a proposta de Solon era essa, de que agora não é mais o nascimento que determina qual é a sua classe, se você pode ou não ter direitos políticos, mas sim a quantidade de dinheiro que você tem. Quando você vai para Pisístrato, ele cria uma moeda para aumentar mais ainda o comércio, para favorecer, para facilitar o comércio, que é a dracma. O que é que isso se relaciona? O que é que isso mudou dentro da sociedade ateniense, essas duas mudanças aí? A divisão censitária e também a moeda, o dracma. Então vamos lá. Ó. Foram colocados no mesmo plano a renda da terra e do comércio. Aqui está perfeito, né? Agora, até agora está tudo perfeito. Foram colocados no mesmo plano, ou seja, o mesmo valor para saber que classe você está, a renda da terra e do comércio. Ou seja, se você é um comerciante rico, você está lá em cima. Se você é um proprietário de terra rico, você está lá em cima. Porque antes, quem era que estava lá em cima sempre? Só dono de terra. A terra era a principal marca, o que diferenciava as pessoas, era a quantidade de terra. Agora não, pessoal. Chegou o comércio. E com a nova moeda, aí que vai favorecer aos comerciantes. Ou seja, tanto faz você ser comerciante como ser fazendeiro, você, se forem ricos, vão estar no mesmo
patamar, o que permitiu a participação nos altos escalões do governo dos comerciantes e armadores. Olha só como essa alternativa está perfeita. A divisão censitária e o surgimento da moeda fez com que tanto os fazendeiros como comerciantes, e aqui ele coloca armadores, e o que seriam os armadores? Não é armador de rede, não. Armadores, pessoal, eram os navegantes, eram as pessoas que viajavam pelo mar Mediterrâneo fazendo compras, né, e vendendo, e eles lucravam muito, trazendo as mercadorias de um lugar para o outro, de uma feira para outra, né, de uma praça para outra. Então, agora nós temos nos altos escalões do governo não só fazendeiros, agora nós temos também comerciantes e os armadores que traziam as mercadorias para os comerciantes vender nas cidades. Então, essas reformas de Solon e de Pisístrato fez com que a hegemonia dos fazendeiros, a hegemonia dos grandes proprietários de terra acabassem, porque antes só quem podia participar da vida política eram os bem-nascidos, os eupátridas. Agora não. Você é comerciante rico, você tem direito de opinar. Você é um armador, você é dono de vários barcos, você é um navegador, comerciante dos mares, está rico, vai poder opinar, ok? Então, a alternativa que indica essa mudança, o que mudou a partir das reformas de Solon e de Pisístrato foi essa. Foram colocados no mesmo plano a renda da terra e do comércio, o que permitiu a participação nos altos escalões do governo, dos comerciantes e dos armadores. Ok? Então essa é a alternativa A. Então vamos lá, só marcar aqui para a gente marcar que eu já respondi essa. Vamos para a questão número 11. Ok? Ó. Questão facílima, facílima. Bruno, o Enem vai botar uma questão curta dessa? Bota. O Enem bota, viu? Ah, Bruno, vou tomar 2 litros de café, porque todas as questões de história são grandes. Não, nem todas as questões de história, filosofia, geografia, sociologia vão ser grandes. O Enem coloca questão curta também. E muitas pessoas se confiam que a questão é curta, aí lê sem atenção e erram a questão. Olha, dentre os legados dos gregos da antiguidade clássica, que se mantém na vida contemporânea, podemos citar: o que é que os gregos deixaram de legado mais importante na vida contemporânea atualmente? O que é que tem um negócio que liga logo a sua cabeça à Grécia? O que é? Vamos lá. A concepção da democracia com a participação do voto universal. A concepção da democracia poderia até estar certa, pessoal. Só que, olha só, a questão do voto universal, isso aqui é bem mais recente, viu? Isso aqui é bem iluminismo, bem Revolução Francesa. Não é algo que a gente liga à antiguidade clássica, à Grécia clássica. Vamos para B. A promoção do espírito de confraternização por intermédio do esporte e dos jogos. Essa questão aqui, pessoal, ela liga o quê? As Olimpíadas. Então a correta é a B, porque o maior legado que os gregos deixaram para a humanidade até hoje são os Jogos Olímpicos, que naquele período era feito para adorar os deuses do Olimpo, né? Para o homem buscava a virtude, né? O homem forte, inteligente, tudo mais. Então eles lutavam entre si, praticavam vários esportes para mostrar qual era o homem mais virtuoso, qualidades, o homem que tinha mais coisas boas para oferecer. Ok? Então, a correta aqui é a B, dentro dos legados da Grécia, dos gregos de antiguidade clássica, que se mantém na vida contemporânea, né, é os Jogos Olímpicos. Então, ou seja, é a promoção do espírito de confraternização por intermédio do esporte e dos jogos. As Olimpíadas eram tão importantes para eles, pessoal, que quando começavam as Olimpíadas, as guerras paravam. Cidades e estados que estavam se matando com guerreiros paravam, pegavam esses guerreiros e colocavam eles para disputar, só que não em um ambiente de guerra, mas sim em um ambiente esportivo. E aí o que ganhava recebia a coroa de louros e tudo mais. Não ganhavam riquezas em termos de ouro, não tinha isso, pessoal. Mas ele ganhava fama, né? E poderia ser considerado um homem cheio de virtudes. Então, a correta é a
B. Nossa 11 é a B, ok, pessoal? A próxima. Outra questãozinha curtinha, mas que pode enrolar muita gente. Cesarismo ou cesarista são termos utilizados para caracterizar governantes atuais que, à maneira de Júlio César, de onde o nome vem, então César, cesarismo vem de Júlio César, que Otaviano colocou esse termo César em homenagem a Júlio César, de qual ele era afilhado, de onde o nome, né, na antiga Roma, exercem um poder. Então vamos lá. Esse termo cesarismo, ele significa o quê? Lá na Roma antiga, ele era usado para pessoas que exerciam um poder o quê? Teocrático, um poder religioso, democrático, um poder do povo, aristocrático, um poder de uma elite de poucos, burocrático, que é muito parecido com aristocracia, só que aqui está mais relacionado também a leis, né? Os burocratas eles se aproveitam das leis para mandar. Ou cesarismo, cesarista, é de alguém autoritário, um autocrático. Observe, pessoal, que todas essas palavras terminam com crático, né? Que é governo. E aí só muda o prefixo. Tel, religião, demo, povo, aristo, minoria, burocrata, política e autoritário. Né? Então vamos lá. Cesarismo e cesarista são termos utilizados para caracterizar governantes atuais que, à maneira de Júlio César, de onde o nome vem, na Roma Antiga, faltou o vem aqui, na Roma Antiga exercem um poder autocrático. Cesarismo e cesarista é a expressão usada para pessoas autoritárias, que querem mandar de maneira única. Só a opinião que vale é a minha. E acabou-se o resto. Foi por isso que Júlio César foi assassinado, né? Porque ele peitou o Senado romano. Peitou o Senado romano, o Senado não admitiu isso, né? Ele que entrou como um tirano, como um ditador, porque existiam em caso de guerras, Roma seria entregue a um ditador durante 6 meses. Ele solucionou os problemas de guerra, os problemas militares de Roma, mas achou bom a cadeirinha de ditador e não quis mais sair, pagou com a vida. Então, cesarismo e cesarista é um termo usado para quem exerce um poder autocrático. Cuidado para não confundir com os outros, ok, pessoal? Termo. Agora vamos analisar aqui 2 termos, ó. Só marcar aqui, vamos para a questão 13. Palavras de Cícero e de Ulpiano. 2 homens muito importantes para a história. Então vamos lá, principalmente a história romana. Vamos ver uma frase de Cícero. Somos servos da lei para podermos ser livres. Temos que obedecer à lei para termos a nossa liberdade. O piano vai dizer um negócio diferente. O que ele vai dizer? O que apraz ao príncipe, ou seja, o que agrada ao príncipe, tem força de lei. Ou seja, tudo que o príncipe quer tem que ser obedecido. Já Cícero vai dizer, nós temos que obedecer às leis para sermos livres. Agora vamos entender por que esses homens falaram coisas tão diferentes. As frases acima são de 2 cidadãos da Roma clássica, que viveram praticamente no mesmo século quando ocorreu a transição da República. Então Cícero, ele falou isso na época da República, para o Império. Só que Ulpiano já falou na época do Império. Então observe, Cícero, República, Ulpiano tem uma opinião da época do Império. Tendo como base as sentenças acima, considere as afirmações. Afirmação número 1. A diferença nos significados de lei é apenas aparente.
uma vez que os romanos não levavam em consideração as normas jurídicas. Completamente errado. Os romanos levavam muito a sério as normas jurídicas. É tanto que o direito brasileiro, o direito em vários países, o direito ocidental, ele foi todo baseado no direito romano, ok? E outra, além de dizer que eles não levavam a sério as normas jurídicas, ele está dizendo que a diferença nos significados da lei é apenas aparente. Não, pessoal, aqui a lei é algo bem diferente. Para o piano, lei é a vontade do príncipe. E para Cícero, a lei é o que deixa o homem livre. Então, são duas coisas bem diferentes. Então, essa 1 aqui a gente já anula. Então, aonde tiver 1 aqui, a gente já tira. Ó. Sabe que a 1 está errada? Já adianta aqui. Então, não pode ser a A, não pode ser a B. Vamos para a sentença número 2. Tanto na República como no Império, a lei era resultado de discussões entre os representantes escolhidos pelo povo romano. A frase do piano já mostra que essa daqui está errada. Na República, sim. A lei era resultado de discussões entre os representantes. Mas no Império, não, pessoal. No Império, como diz o piano, ó, a vontade do príncipe é a força da lei. É o que apraz ao príncipe tem força de lei. Ok? Então, não é a 1 e nem a 2. Então, onde tiver 2 aqui, a gente já anula. Sobrou qual? Que diz que a 3 e a 4 estão corretas. Então, vamos conferir se a 3 e a 4 estão corretas. A lei republicana definia que os direitos de um cidadão acabavam quando começavam os direitos de outro cidadão. E até hoje essa máxima ela existe, porque o nosso direito foi copiado do direito deles. E assim, pessoal, os meus direitos vão até onde os seus vão. Então, eu não posso ultrapassar os seus direitos. Achar que o meu direito eu posso ir a qualquer canto, não. Existem barreiras. Então, o meu direito vai até onde o seu direito começa. Então, eu não posso lhe matar. Por quê? Porque você tem um direito à vida. Ok? Então, é assim que funciona. E a 4. Existia na época imperial um poder acima da legislação romana. Ok? Existia. Qual era? O do imperador. O poder que estava acima da legislação romana era o direito do imperador. Então, a 3 e a 4 estão corretas, então a certa é a E. Ok? Muito boa essa questão, muito boa, muito cara de Enem. Vamos para a próxima. Ó. Podemos dizer que antes as coisas do Mediterrâneo eram dispersas, ou seja, eram espalhadas. Mas como resultado das conquistas romanas, é como se a história passasse a ter uma unidade orgânica, pois as coisas da Itália e da África passaram a ser entretecidas como as coisas da Ásia e da Grécia. E o resultado disso tudo aponta para um único fim. Palavras de Políbio. No texto, a conquista romana de todo o Mediterrâneo aqui o cara está falando da conquista do Mediterrâneo, que antes as coisas eram dispersas, mas com o resultado das conquistas romanas, é como se a história passasse a ter uma unidade orgânica, tudo tivesse unido. As coisas da Itália e da África passaram a ser entretecidas com as coisas da Ásia e da Grécia, ou seja, tudo agora está se relacionando. E o resultado disso tudo aponta para um único fim, ou seja, tudo agora está unido. Depois que Roma venceu como é que eu posso dizer, os fenícios, que tinham ali principalmente Cartago, tinham as suas colônias. Depois que Roma venceu as colônias fenícias e ele conquistou o Mare Nostrum, que era como eles chamavam o mar Mediterrâneo, tudo ficou unificado. Roma se tornou agora os verdadeiros donos da Europa e aí isso favoreceu a conquista do norte africano, da Ásia Menor, da Grécia. E depois que eles conquistaram o Mediterrâneo, só foi crescimento, eles unificaram tudo. E o que esse rapaz está dizendo aqui é isso. A história passasse a ter uma unidade orgânica, está tudo unido agora, graças a essa conquista dos romanos. Então,
no texto, a conquista romana de todo o Mediterrâneo é criticada? Claro que não, ele está falando de bem, né? É desqualificada? Muito pior. É defendida por estabelecer uma cultura única e do poder imperial? Também não. Ela é, assim, ele fala, mas ele não está defendendo que ela tem que acontecer. Ele está mostrando que ela já aconteceu, então ela não está sendo defendida. Agora ela é exaltada. O que esse cara está fazendo, pessoal, é uma exaltação. Muitas pessoas podem se confundir com defendido, viu, pessoal? Então, mas quando a gente parte para a interpretação de texto, e eu volto a ressaltar a importância da leitura diária para melhorar a interpretação do texto de vocês, quando a gente chega aqui, nós percebemos que ele está exaltando por integrar as histórias particulares em uma única história geral. Olha o que ele vai falar aqui, ó. E o resultado disso tudo aponta para um único fim. Ou seja, integra as histórias particulares, as histórias da África, da Ásia, da Grécia, em uma única história geral. Que é a história de quem? Que história geral é essa? A história de Roma. Ou Roma feio. Ou Roma. A história de Roma, pessoal. Então ele está exaltando, porque Roma unificou aí várias partes da África, da Ásia e da Europa depois da conquista do Mar Nosso, depois da conquista do Mar Mediterrâneo. Ok? Então ele não critica, nem desqualifica, nem defende, nem lamenta. Ele está exaltando essa conquista dos romanos sobre o Mar Mediterrâneo. Depois que eles venceram as guerras púnicas, né? A guerra em que Roma destrói as colônias fenícias, sobretudo a de Cartago, né? Destruiu o famoso Assurbanipal. Eles conquistaram o Mar Mediterrâneo e essa guerra é as guerras púnicas. Vamos lá, para a próxima. Ó. Constantino Augusto, o imperador Constantino Augusto. Esse termo Augusto era usado para todos, porque o que é que significa Augusto? Divino. Augusto, pessoal, era a expressão lá em Roma que representava divino, ou seja, que o imperador, ele além de ser uma autoridade política, ele também tinha um caráter divino. Constantino Augusto, assim como Licínio Augusto, olha aqui o termo Augusto repetido, reunidos para discutir todos os problemas relativos ao bem público, entendemos dever regular, em primeiro lugar, entre outras disposições, aquelas sobre as quais repousam o respeito pela divindade, isto é, dar aos cristãos, como a todos, a liberdade e a possibilidade de seguir a religião de sua escolha, a fim de que a divindade suprema, a quem rendemos espontaneamente homenagem, possa testemunharmos em todas as coisas a seu favor e a sua benevolência costumadas. Olha só que fragmento top. Gustavo de Freitas, só a referência aqui. O documento apresentado é um fragmento do ou da... Pessoal, qual foi esse documento aqui que Constantino e Licínio Augusto deram a liberdade aos cristãos para que eles pudessem adorar a Deus? Lembrando que o cristianismo, quando surgiu, era a religião mais perseguida de Roma. A religião mais perseguida de Roma era a religião cristã, pessoal. Eles eram politeístas e o cristianismo chegou batendo de frente com a questão da escravidão e da divindade dos seus imperadores. Nero tinha ódio dos cristãos, incendiou o centro de Roma, colocou a culpa nos cristãos e mandou matar todos eles incendiados. Empalou todos os que foram pegos e incendiou o corpo deles, e durante algumas noites Roma foi acesa com corpos de cristãos queimados. Foram outros imperadores que massacraram os cristãos, e
Quando nós estudamos mais a fundo a história dos jogos de gladiador, da luta de gladiador, muitos cristãos eram jogados dentro das arenas só para ser devorados por leões, para que um gladiador chegasse, arrancasse a cabeça e tudo mais. Então, a vida do cristão no início da igreja era muito complicada. Mas aí Constantino vai chegar em 313 e vai escrever esse documento aí, da qual a gente leu esse fragmento. Então, que documento é esse? Qual foi esse documento que deu a liberdade aos cristãos? Vamos lá. Foi o edito do máximo? É o edito do preço máximo? Não. Foi a lei da Canuleia que dava direito às pessoas casarem, patrícios e plebeus casar. As leis licínias que davam reforma agrária, davam terras, baixavam o preço das coisas? Não. Foi o edito de Milão. O documento ratificado por Constantino que dava liberdade aos cristãos para que eles pudessem agora finalmente não se reunirem mais nos porões das casas, mas poder fazer seus cultos, fazer as suas reuniões, as suas orações livremente. É o edito de Milão, ou seja, é a D, ok? A alternativa D. Beleza, galera? Então, essa foi a nossa primeira sequência de questões. Ao longo do ano nós vamos responder outras listas, ok? Então, forte abraço. Lembrando, qualquer dúvida, só nos procurar. Fiquem com Deus. Valeu!